Olá, boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Ponto e Contraponto. E hoje nós vamos falar sobre as ações do Banco do Nordeste do Brasil para o desenvolvimento de Alagoas e as perspectivas para o próximo ano. E eu recebo aqui no estúdio Sidney Reis, superintendente do BNB em Alagoas. Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Estela. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, falando um pouco da atuação do banco aqui no estado de Alagoas. Para a gente começar, Sidney, conta para a gente qual é o papel do Banco do Nordeste e qual é a importância dele para o nosso estado. O Banco do Nordeste ele tem um papel crucial para o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste. Ele atua como o braço econômico do governo federal, é um banco estatal e além da atuação desenvolvimentista, o banco ele também tem uma carteira comercial muito forte. A ideia é fidelizar os clientes, atendê-los na sua necessidade de investimentos, como também na necessidade de produtos e serviços que a banca privada oferece. Então, o banco ele atua na plenitude das necessidades do cliente, tanto para desenvolvimento quanto para prestação de serviços bancários. É verdade que já foram investidos cerca de 9 bilhões e meio de reais na economia do estado nos últimos anos através do banco. É isso mesmo? Exatamente, Stella. Nos últimos 5 anos o banco aplicou só em Alagoas 9 bilhões e meio de reais. E o que é importante destacar, acrescentado a isso, no ano de 2024, já aplicamos 2 bilhões e 2,15 bilhões de reais. Então, a expectativa é que até o final do ano a gente consiga bater mais um recorde de aplicações aqui no estado, promovendo desenvolvimento sustentável, apoiando os investimentos que venham a gerar emprego, gerar renda, gerar massa salarial e assim melhorar a qualidade de vida da população. E em que setores do estado o banco tem atuado? Bom, a gente atua em todos os setores da economia, né? A gente financia quase tudo. Para pequenas empresas, inclusive, é importante destacar, o banco atua de uma forma diferenciada. A gente financia, inclusive, a aquisição do imóvel. Por exemplo, uma empresa que já tem 1 ano de atuação em determinado segmento. A gente financia a aquisição do imóvel com até determinado valor, que passa de R$1 milhão para uma pequena empresa, é um valor significativo para a aquisição desse imóvel, para que a empresa saia do aluguel e possa ter o seu imóvel próprio, o empreendedor, e a partir daí ter mais segurança e tranquilidade para conduzir o seu negócio. Tem muita gente que pensa que o Banco do Nordeste atende apenas grandes empresas. Isso não é verdade? Não é verdade. O banco atende a todos os segmentos. Então, a gente costuma dizer que a gente financia desde alfinete ao foguete. Então, financiamos desde o microempreendedor rural, o agricultor familiar, o microempreendedor urbano, inclusive. O banco tem os seus programas de microfinanças rural e urbana, que são, respectivamente, o agroamigo e o crédito amigo, onde financia, inclusive, o empreendedor informal, aquele vendedor de pipoca, a baiana, a vendedora de acarajé. Então, esse também faz parte do público-alvo do banco. Digo mais, esse é o público prioritário do banco. O banco prioritariamente tem que aplicar a maior parte dos seus recursos para esse público. Então, não achem que o banco financia apenas grandes empresas, financia também grandes empresas, porque é de grande relevância para a economia como um todo que as grandes empresas também sejam apoiadas pelo banco, mas financia desde o pequeno até o grande empreendedor. Eu queria que você falasse para a gente algumas obras importantes que foram e que estão sendo financiadas pelo banco aqui em Alagoas. A gente financia obras que, inclusive PPPs, concessões, a gente financia. Para falar de algumas que são de conhecimento público, a gente financiou todos os blocos de saneamento aqui do estado, né? O bloco A, o bloco B, o bloco C, Agreste, Sertão e região metropolitana. Então, os investimentos de saneamento que são de grande relevância para a estrutura do estado, para o desenvolvimento de outras cadeias produtivas, inclusive, a gente financia. A gente está financiando também, apoiando o financiamento do aeroporto aqui, da AENA, né? Que é uma parceira nossa, a gente financia. E a gente financia agora também obras de infraestrutura que venham beneficiar cadeias produtivas. A gente tem aí na perspectiva, no pipeline nosso, no plano de investimentos para 2025, ofertar créditos para obras públicas. Sim. Então, o banco, duplicações de estado, o banco pode financiar implantação de aeroportos, reforma, expansão, ampliação de portos. Então, o banco tem recursos para financiar
todos esses setores, todas essas atividades. Isso quer dizer que o Banco do Nordeste acaba contribuindo aí para o desenvolvimento da região, do local que ele está atuando. Exato. O banco ele contribui sobremaneira. A gente tem uma perspectiva e um orçamento para esse ano agora, devemos fechar em torno de 3 bilhões de aplicação aqui só em Alagoas, e para o ano devemos aplicar aqui no estado 3 bilhões e meio de reais. Essa é a nossa expectativa, isso considerando todas as fontes de recursos que o banco utiliza. O banco tem o seu carro-chefe, o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é um recurso proveniente da arrecadação de imposto de renda e de IPI da população. E o banco é o responsável por gerir esse recurso, por aplicar esses recursos aqui. E, em sua grande maioria, sempre beneficiando as microempresas, o microempreendedor, os pequenos produtores e os pequenos empreendedores que precisam de mais crédito e que têm mais dificuldade de acessar crédito em condições favoráveis no mercado. O Banco do Nordeste, ele chega a atender outros estados também, além do Nordeste? Pronto. O Banco do Nordeste, ele atua, Estela, nos 9 estados do Nordeste e mais uma parte de Minas e uma parte de Espírito Santo. Certo. Até o ano passado, isso se restringia a norte de Minas e norte de Espírito Santo. Então, houve uma modificação e o banco hoje consegue atuar um pouco além do norte de Minas e norte do Espírito Santo. Então, Nordeste, mais parte de Minas e parte de Espírito Santo são atendidas pelo Banco do Nordeste com suas fontes de recurso e seus fundos que podem beneficiar toda a população. Que maravilha! E entre os projetos que vocês têm financiado, tem também projetos de energia solar, é isso mesmo? Tem sim. O banco financia energia solar. O banco, na verdade, todo tipo de geração de energia ou de iniciativas que venham a trazer melhorias e que estejam ali convergindo com a agenda ASG, né? O banco ele tem participação ativa e faz parte do escopo de atuação do banco. Então, a gente financia energias renováveis de todas as esferas e a solar é uma das que a gente mais tem financiado e aqui em Alagoas também muito. Energia solar, energia proveniente de biomassa, a gente tem perspectiva de financiar energias provenientes do biogás, a gente tem financiado energias também do biogás gerado através de resíduos sólidos. Então, todo o escopo de energias renováveis e que vem beneficiar o meio ambiente, o banco ele atua e atua de forma muito intensa. Olha que bacana. Eu vou pedir para o pessoal da produção voltar com aquela imagem. Olha só, você sabe de onde é essa imagem, Sidney? Essa é uma planta de energia fotovoltaica. Perfeito. Né, de um parceiro nosso que o banco tem apoiado. Aliás, aqui em Alagoas tem sido uma demanda muito grande de energia fotovoltaica, né, como eu falei. Sim. Então, a gente tem diversos players atuando com essa atividade e todos eles têm buscado apoio do banco e o banco tem sido muito efetivo nesse apoio. Então, e é um investimento alto, então precisa da ajuda, né, do banco para que a pessoa que está investindo possa ter essa economia aí na agricultura, na plantação dela. Isso, a gente tem esse financiamento que os empreendedores podem buscar tanto para comercializar a energia como para consumo próprio, Sim. né? Que aí, como você falou, otimiza muito o custo de produção. Perfeito. Naturalmente, otimizando o custo de produção, você consegue uma maior margem, consegue produzir mais, consegue melhorar a sua estrutura produtiva e ampliar ainda mais o seu negócio. Então, o banco financia tanto para comercialização no mercado quanto para consumo próprio. E é importante destacar também que o banco financia energia solar, energia fotovoltaica para as pessoas físicas que assim queiram fazer. Olha que bacana. Por exemplo, você tem uma casa, tem um empreendimento ou rural, ou uma casa de praia, ou a sua própria casa aqui em Maceió, Sim. e você quer instalar um sistema de geração fotovoltaica para substituir pela energia convencional. Então, o banco financia e o importante destacar é que a média das suas últimas contas de energia, a prestação do financiamento se limita a isso. E o que é bacana, além disso, essas placas fotovoltaicas e todo o seu sistema, eles têm aí um prazo de vida útil de aproximadamente 20 anos. E, via de regra, se paga entre 5 a 8 anos. Então, é como se você ficasse aí depois uns 12 anos sem pagar energia e já tendo pago o sistema que vai gerar a sua energia para consumo próprio e particular. Uma maravilha, né? E a nossa região tem sol pra caramba, né? Então, a matéria-prima tem sobra. Não é verdade? Tem sim. Sidney, conta pra mim, qual é a diferença para um financiamento de um pequeno empresário e de um grande empresário, por exemplo?
Tem algumas diferenças fundamentais, Estela, porque o banco ele atua de forma anticíclica. Então, para nós, a prioridade é atender o pequeno. E a gente prioriza como? Melhorando as condições do crédito em relação ao que a gente oferta para os grandes empresários, Perfeito. Naturalmente. E como é que chega-se nisso? Porque parte-se do pressuposto de que os grandes empresários, os grandes empreendimentos, têm maior facilidade de acessar créditos em condições mais favoráveis na praça. Perfeito. Então, o banco, como banco de desenvolvimento, o banco que é o banco da micro e pequena empresa, é importante destacar isso, a gente traz condições diferenciadas. Mas diferenciadas como? A gente financia um percentual maior para os pequenos, podendo chegar até 100% do valor do financiado do investimento que está sendo feito, e as taxas são menores. Via de regra, as taxas têm uma redução significativa para essas operações. Destacar também importante que a gente financia operações de capital de giro, faz financiamento para capital de giro para as micro e pequenas empresas, com recurso do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é o FNE. Esses fundos eles têm um custo menor, então a gente consegue, com essa composição, trazer condições e custos menores para essas operações que não são ofertadas para os grandes negócios. A gente só oferece capital de giro com FNE para as pequenas e microempresas. E isso ajuda que o pequeno empreendedor pague o financiamento sem muita dificuldade. Isso. Eles têm um prazo bastante considerável para o giro, para o capital de giro deles, inclusive com carência nesse capital de giro. Sim. Então, essas operações elas são feitas com carência para que o empreendedor consiga comprar, se capitalizar, estocar, vender e se capitalizar para a partir daí pagar. Comprar formar seu estoque e fazer novas compras. E qual seria a importância, né, de uma linha de crédito para um empreendedor, o pequeno principalmente? A importância ela gira exatamente no sentido de que muitos empreendedores têm boas ideias, têm bons projetos, têm um determinado valor que pode servir de sinal ou de capital de giro, mas não tem o valor total, o valor global que seria necessário para viabilizar o seu negócio. Perfeito. Então, aí é que entra o banco. O banco, para pequenas empresas, por exemplo, financia investimentos, inclusive quer montar um negócio, o investimento vai até R$100 mil, o banco financia com garantia só de aval. E a gente consegue financiar isso, nós somos o único banco que financia empresas em implantação. Então, a empresa está começando, porque normalmente quando se vai buscar recurso no mercado, pede-se tempo de experiência, pede-se que a empresa já tenha ali a sua carteira de clientes formada. O banco não, o Banco do Nordeste acredita no pequeno, acredita nesses empreendedores. Aqui em Alagoas tem sido muito forte isso, a maior parte do que a gente aplica vai para esse público e a gente financia desde a implantação até o crescimento desse cliente. O banco, inclusive, incentiva o crescimento. Então, a migração de porte, porque o banco atua de forma segmentada por porte, quanto maior o faturamento, maior o porte, o banco incentiva e estimula para que esses clientes cresçam e possam captar ainda mais recursos com o banco. O Crédito Amigo seria um exemplo disso aí? O Crédito Amigo é um exemplo disso. A gente atua apoiando o empreendedor informal, com operações de capital de giro, com operações de investimento, mas estimula que eles se formalizem, para que possam, a partir daí, poder também gerar mais tributos e, a partir daí, também conseguir acessar créditos de condições mais favoráveis. Não só isso, dentre outros benefícios, a gente consegue trazê-los para uma carteira que ele vai ter um acesso a créditos maiores e vai poder ampliar o seu negócio. Nós temos diversos casos de clientes que começaram na informalidade, começaram com uma pequena banca e hoje tem produções como padarias, como restaurantes, e a gente estimula muito para que isso aconteça, apoiando e incentivando. Diferencial do Crédito Amigo. Assim como o Agroamigo, nosso crédito ele é produtivo e orientado. Então, a gente financia a atividade produtiva e orienta para que os recursos que estão sendo emprestados sejam bem aplicados para que possam retornar e assim o empreendedor, o cliente, possa acessar novo crédito e fazer novos investimentos. Que bacana. E aí vocês vão trabalhando aí para o desenvolvimento desse pequeno empreendedor. E com certeza se sentem, né, felizes de estar participando desse processo, quando você vê o sucesso de um cliente. Como é isso? Conta pra gente. É muito gratificante. O banco, inclusive, ele anualmente premia os microempreendedores. Olha então, aí. a gente
busca aqueles casos de maior destaque, aí tem a comissão julgadora e as comissões julgadoras são formadas por diversas entidades parceiras nossas, governamentais inclusive, escolhem aqueles projetos que atendam a determinados requisitos e a partir dali a gente premia por atividade. Por exemplo, premiamos inovação, premiamos a parte de indústria, a parte de serviços. Então, todos os setores são contemplados, mas aquelas empresas que destacaram na sua área de atuação. Então, a gente busca sim, isso nos deixa muito gratificados, a gente fica muito gratificante para a gente, fica muito feliz, a gente busca premiar, incentivando para que haja inovações nesse empreendedorismo que eles vêm buscando. A gente viu aí entre as imagens que estão circulando da agricultura, o turismo, né? E vocês têm investido e ajudado esse setor também, que é tão importante aqui para o Nordeste, né? Em especial para a nossa Alagoas, que é conhecida como o Caribe brasileiro? Tem sim. O turismo, a gente tem uma parceria muito forte com a BH e a gente busca identificar aqueles empreendimentos que carecem do apoio do banco para que possam se desenvolver. Tanto empreendimentos que estão se instalando, né? O empreendedor que vem de outro setor, que enxerga aqui é um campo muito fértil para o setor de turismo. Sim. E naturalmente é um setor que demanda bastante da gente, a gente apoia demais. Então a gente busca identificar as possibilidades de negócios e a gente busca sempre apoiar esses empreendimentos para que eles cresçam. E não só no momento da implantação, também no momento da implantação, mas a gente financia a renovação, o retrofit desses empreendimentos para que eles estejam sempre atrativos para o seu cliente, trazendo competitividade para o negócio. E um empreendedor acaba inspirando o outro empreendedor, né? Vocês acabam dando como exemplo quando alguém vai procurar ajuda do banco? A gente, na verdade, os próprios negócios em si acabam incentivando, né? E os empreendedores aqui em Alagoas, como é um estado relativamente pequeno, as pessoas conversam muito. Sim. Então, normalmente, o empreendedor, antes de buscar o banco, ele já fez pesquisa de mercado, já conversou com os empreendedores do setor e aí vem trazer só com o banco, pedir a orientação sobre como viabilizar esse projeto e a partir daí a gente demonstra. E os casos que são apoiados pelo banco, até porque quando acessa o crédito com o FNE, que é o nosso carro-chefe, a gente coloca uma placa lá justamente para incentivar isso. Olha, o Banco do Nordeste está aqui e o Banco do Nordeste está apto a apoiar o seu empreendimento. Traga uma boa ideia, traga um bom projeto que a gente vai apoiar sem dúvida. Que bacana. E o Banco do Nordeste, ele também realiza ações de desenvolvimento sustentável, né? Como é que funcionam essas ações na prática? Eu queria que você desse exemplo para a gente. O banco ele tem, inclusive, o fundo o Fundesc, né? O Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Esse fundo ele é não reembolsável. Então, os projetos até R$1,5 milhão podem ser apoiados pelo fundo. Projetos inovadores, projetos que gerem sustentabilidade, que gerem desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, eles podem ser apoiados pelo banco e anualmente o banco lança esse edital. E a partir daí faz a seleção desses projetos e esses projetos vão ser contemplados. Para se terem uma ideia, em 2025, os projetos de 2025 que estão agora, está aberto o edital, nós temos um fundo que vai até R$25 milhões. Então é um fundo considerável que pode ser acessado, basta ter uma boa ideia, um bom projeto que seja contemplado nesse edital, que ele vai ser beneficiado com o recurso desse fundo. E que mais investimentos venham para o nosso estado e que ajude a crescer aí pequenos e grandes empreendedores e a população toda que mora aqui no estado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto e Contraponto. Super bacana a sua entrevista. Eu que agradeço e o Banco do Nordeste está à disposição de toda a população alagoana para fazer e promover desenvolvimento. Tá certo, muito obrigada. E a gente encerra o nosso programa por aqui e eu volto a te ver no próximo sábado, à 1 da tarde no Agenda e a partir das 7h20 da noite aqui no PCP. Para rever a nossa entrevista, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Ponta Verde SBT. Gratidão pela sua audiência em mais um sábado. A gente volta a se ver. Tchau, tchau.